Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Então, eu estava gravando o vídeo falando sobre o livro de 1 Samuel, capítulo 1, né? E o vídeo foi cortado, então eu estou fazendo a parte 2 do vídeo. Mas quero, antes de estar iniciando a segunda parte, eu gostaria de dizer para você, compartilhe nossos vídeos, assista primeiro, vê a mensagem, compartilhe a mensagem com outras pessoas, abençoa as pessoas com nossas mensagens, porque é muito interessante a pessoa conhecer a palavra de Deus. De repente você não pode estar fazendo a obra, de repente você trabalha, de repente você não tem tempo para investir tempo, para pregar a palavra de Deus, levar o conhecimento a outras pessoas. Há muitas pessoas que precisam de ouvir a palavra de Deus, então você pode ser um agente da palavra de Deus como? Compartilhando nossos vídeos, amém? Você compartilhando nossos vídeos, você está fazendo a obra, amém? Então eu disse que Samuel, eu encerrei onde Samuel tinha um péssimo exemplo dos filhos de Eli. Os filhos de Eli, embora fosse sacerdote, né? Embora nasceu filho de sacerdote, eram sacerdotes, mas infelizmente a vida deles não condizia com a vontade de Deus, com a maneira de servir a Deus. Então, a Bíblia fala que eles eram filhos de Belial. E tiveram a morte muito triste, a morte trágica, né? Enquanto isso, Samuel crescia em graça e conhecimento da palavra das coisas de Deus, né? E ele estava ali no templo, quando, quero ratificar uma outra coisa, lá no início do texto, que eu disse que Ana, no próximo ano, no ano seguinte, Ana levou no próximo ano para apresentar Samuel ao Senhor, né? E ela ficou até, então, ele pegar uma certa idade, até desmamar, pegar uma certa idade, aí sim ela levou Samuel, entregou para Eli, que ele ficasse a trabalho do lado de Eli, mas ainda bem criancinha, entende? Então ele começou ali, a diferença de Samuel para o filho de Eli era exatamente uma coisa. Samuel praticamente ele viveu a vida, toda a infância dele dentro do templo. Ele ficava no templo ajudando Eli, né? E a palavra de Deus fala que ele crescia em graça, conhecimento das coisas de Deus. Certa noite, o Senhor quis falar com Samuel. Se você pegar o capítulo aí, você começar a ler, você vai entender. Quando o Senhor chama, teve um momento que o Senhor chama Samuel, e Samuel pensava que era Eli que estava chamando ele. Então Samuel levantava correndo, ia lá no quarto e falava com Eli: o Senhor me chamou? Aí Eli falava com ele: não te chamei, meu filho, volta e deita. E assim Samuel voltou, deitou. Daí a pouco o Senhor torna a falar com Samuel, e Samuel volta correndo para Eli pela segunda vez e fala: o Senhor me chamou? Não, meu filho, eu não te chamei, volta e deita. Quando foi a terceira vez que o Senhor chamou Samuel, que ele vai até Eli, Eli pega e fala com ele: meu filho, se por acaso você ouvir o Senhor te chamar, diga: eis aqui o teu servo, fala, Senhor, o teu servo está aqui, o teu servo ouve. Então, aí Samuel voltou pela terceira vez. Quando ele volta, que o Senhor fala, mas Eli deixou uma ordem: tudo que o Senhor te falar, você volta e conta para mim, né? E o Senhor falou com Samuel, o Senhor falava com Samuel, então desde a infância, desde criança, ele era ouvinte, ele tinha aquela experiência com o Senhor, então muito jovem, né? E uma coisa interessante é isso aí, irmãos, é a maneira de ser criado. A diferença era exatamente que Samuel era um jovem que se dedicou, ele foi entregue antes da concepção para o Senhor, e ele honrou, porque Samuel foi um grande juiz, um grande homem de Deus. E o livro de 1 Samuel, 2 Samuel, se você ler, você vai amar esse livro. É muito bonita a história, é lindo, né? Eu fico vendo os jovens de hoje, né, que não são muito diferentes daquele tempo. Há muitos filhos de pastores que não são pastorzinho. Há muitos filhos aí de crente que não são crentinho. Muitas vezes os filhos de crentes são cretinos. Eu falo isso, inclusive, em outro vídeo. Então, irmãos, vocês
Você que é pai, você que é mãe, você que Cristo está dentro da igreja, criando seu filho ali na presença de Deus, não distraia. Às vezes você tira tempo demais para uma coisa, investe tempo demais e esquece dos seus filhos, né? O pastor às vezes cuida demais da igreja e esquece dos filhos. Não estou dizendo que isso foi o caso de Eli, eu não sei se Eli passou por essa experiência. Sei que os filhos de Eli, sendo sacerdotes, eles não se importavam com o Senhor. Fazia tudo o contrário, fazia tudo o inverso. Então entristecia o coração de Deus, né? E esses rapazes foram chamados de filho de demônio. É muito triste, né, irmãos? Quantos nós vemos hoje, filhos de pastores, né? Pessoas, meninos, jovens que nasceram dentro da igreja, né? Viveu aí a infância até adolescentes dentro da igreja e simplesmente abandonou as coisas de Deus e caiu no mundo. Na verdade, ele nunca foi convertido, mas o pai e a mãe sempre foram espelhos deles. Às vezes é muito fácil você ser crente dentro da igreja, mas você tem que ser servo, você tem que ser um verdadeiro cristão, é dentro da sua casa. Ali na igreja, durante 1 hora, 2 horas de culto, é muito fácil você ser crente. Mas e dentro da sua casa? Como é que você está? Como é que você está com sua esposa, com seus filhos? Né? Como é que é o palavreado? Né? A palavra de Deus, nós temos que tomar muito cuidado, pedir ao Senhor para o Senhor colocar um guarda na nossa boca, para o Senhor tirar da nossa boca as palavras torpes, né? Muitas vezes nós vemos com esse problema lá do mundo. Eu nasci no mundo, fui muito mundano, mundanismo. Então tem muita palavra torpe, até hoje a gente se distrai um pouquinho, a gente fala coisas que não deve. Então a gente tem que estar sempre vigilante, nós temos que estar buscando as coisas de Deus. Amém, meu irmão? Então que você possa meditar nesse livro, né, de Elias. E a pergunta que não quer parar, a pergunta que soa na nossa mente é para você que é pai, para você que é mãe: o seu filho, a sua filha é filho de Deus ou é filho de Belial? A sua filha é filha de Deus ou ela é filha de Belial? Isso é uma coisa que você tem que fazer essa pergunta para você mesma e responder para você mesma. Porque quem convive com o seu filho dia a dia é você. Então eu tenho visto jovens hoje, né, nas drogas, na prostituição, no alcoolismo, na bandidagem. Então são bandidos aí que andam armados, de fuzil, de metralhadora na mão, são bandidos. E tem muitos ali que são filhos de pastores, nascendo lá cristão. Tem muitos. E às vezes você começa a conversar com um jovem desse, quando você começa a conversar, aí o Senhor toca, aí ele lembra, aí ele começa a chorar. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Tá? Então ele quer destruir a sua casa, ele quer destruir a sua vida, ele quer destruir tudo que você tem. Tudo aquilo que o Senhor colocou na sua mão, que você chama de meu, coloca uma coisa na sua vida. Coloca uma coisa na sua mente. Da vida nada se leva a não ser a vida que leva. Então você tem que viver uma vida na presença de Deus. Levar os seus filhos a conhecer, a ter experiência com o Senhor. Amém? A partir do momento que a criança ela cresce e ela convive, ela tem contato com a palavra de Deus, né? Às vezes nós muitas vezes não paramos para fazer um culto de manhã com as crianças, né? Isso é interessante, você parar de manhã, sentar com sua esposa numa mesa, com seus filhos, ler a palavra de Deus, fazer o culto. É o culto matutino de família, você está sentado com seus filhos ali, fazer um culto antes de sair de casa. Um texto que eu vou deixar muito para você colocar para a família, você levar os seus filhos a tanto ler de manhã como à noite na hora de dormir também. Está em Efésios capítulo 6, do verso 10 até o verso 18 de Efésios 6. Ali fala da armadura de Deus. Então você pedir a Deus, você se revestir dessa armadura de Deus para você enfrentar os dias maus. E nós estamos vivendo esses dias maus. Não basta os dias já tão maus, né, irmãos? As coisas aí, hoje entra esses comunistas, né, esses partidos do Satanás aí, o Brasil... o nosso país ele é governado por uma facção criminosa. Essa é a realidade. O PT, o nome da sigla já fala, PT, Partido das Trevas. Esse é o partido que afundou o Brasil, é um partido que denigra a imagem do Brasil lá fora. O Brasil é tido como país da sensualidade. É terrível, irmãos. Então nós temos que buscar muito a Deus. Amém?
Você pense nisso, que os seus filhos não sejam filhos de Belial, sua filha não seja uma filha de Belial, amém? Seja filha de Deus, seja filha do Senhor. Jovens, respeitado, né? Temente a Deus, amorosos com as coisas de Deus, amém? Que o Senhor te guarde, que o Senhor te abençoe, que o Senhor possa abrir os seus olhos espirituais, os seus ouvidos espirituais, amém? Que o Senhor te guarde, que o Senhor te abençoe, amém? Tenha uma noite maravilhosa, tem dias lindos na presença de Deus com seus filhos e compartilhe nossos vídeos, faça isso, abençoe vidas. Nós estamos precisando de uma palavra para animar, palavra que conforta, palavra que te leva você a consagrar a sua vida e levar os seus filhos a consagrar a vida deles também ao Senhor, amém? Que o Senhor te abençoe, amém?